Na semana que se encerrou no dia 6 de fevereiro, as tensões no Rio de Janeiro e em Pernambuco cresceram, enquanto Dom Pedro e Dona Leopoldina tiveram que lidar com uma grande perda na família real. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, em tempo real. Na semana passada, a Junta de Governo de Pernambuco decidiu pela expulsão de tropas portuguesas recém-chegadas. No Rio, enquanto Dom Pedro e Avilés continuaram sua guerra de narrativas, Bonifácio conclamava as províncias a se unirem ao príncipe, contrariando a decisão das cortes. No início dessa semana, 31 de janeiro, Avilés continuou sua guerra de discursos com Dom Pedro, numa resposta à ordem de retorno da divisão auxiliadora para Portugal. A divisão deseja voltar à Europa. O que suplicam é que se lhes permita fazê-lo com honra, permitindo o tempo necessário para ordenarem os seus negócios particulares, franqueando-lhes as necessárias garantias em circunstâncias tão melindrosas. No dia seguinte, 1º de fevereiro, Dom Pedro contra-atacou na forma de uma proclamação bastante contundente. Com a maior estranheza e cheio de indignação, vi a representação que acabam de fazer-me. Que delírio é o vosso, soldados? Na sequência, Dom Pedro questionava as ações da divisão. Como é possível que tropas portuguesas queiram constituir-se rebeldes, ameaçando verter o sangue de seus irmãos e encher de espanto e luto esta cidade? Sobre a demora em partir e as várias manifestações dirigidas a ele, Dom Pedro perguntava: pretendeis vós iludir-me por mais tempo com expressões humildes na aparência, mas criminosas na realidade, resistindo pela força às ordens de vosso príncipe? Eu vos ordenei que deveis embarcar e mandei aprontar o que era preciso. Então, soldados, por que não obedeceis? Em 2 de fevereiro, Dom Pedro continuou sua ação contra a divisão auxiliadora, publicando 2 editais que buscavam isolar por mar e por terra a tropa portuguesa. O primeiro edital dizia: fica inteiramente vedada, até segunda ordem, a comunicação por quaisquer barcos desta cidade ou de qualquer outra parte para os sítios da Praia Grande e suas imediações, debaixo de pena de ser metido a pique pelas barcas canhoneiras. O segundo edital, por sua vez, estabelecia: faço público a todos os moradores da Praia Grande que, para seu bem e utilidade geral, se recolham a esta cidade ou se retirem 6 léguas para o interior, pondo em segurança todos os seus haveres, gados e víveres. Para forçar ainda mais esse isolamento da divisão auxiliadora, as forças leais a Dom Pedro cercaram-na por terra, com regimentos de milícia, cavalaria e algumas peças de artilharia, chefiadas pelo general Xavier Curado. E por mar, com uma parte da pequena esquadra que se estava formando, com a fragata União, a corveta Liberal e algumas canhoneiras, todas embarcações prontas para fazer fogo sobre a divisão auxiliadora ao menor sinal de desobediência. Como disse Dom Pedro em carta a seu pai, como estão cercados, hão de embarcar ou hão de morrer. No dia seguinte, 3 de fevereiro, Avilés e os oficiais da divisão responderam a Dom Pedro, defendendo que o modo por que os mandam embarcar é injurioso ao seu caráter, e que isso ocorria porque desde o fim do último ano circulara publicamente na cidade uma opinião muito geral de que era preciso lançar fora do país esta divisão a todo custo. E depois do dia 12, esta opinião passou a ser dominante. Segundo a mensagem, eles queriam partir apenas quando tivessem obedecido à responsabilidade que, como militares, têm de não abandonar o posto antes de serem rendidos. Ou seja, além de se colocar como vítima na guerra de narrativa contra Dom Pedro, Avilés também pretendia, com a troca de mensagens com o príncipe, protelar a sua partida até a chegada desta nova divisão, que estava vindo de Portugal, julgando achar-se então, com a reunião dela, com força suficiente para se pôr na ofensiva contra a autoridade do príncipe regente. 2 dias depois, no dia 5 de fevereiro, a divisão mandou mais uma mensagem a Dom Pedro, descrevendo as péssimas condições em que se encontravam. Há 3 dias está a divisão privada de toda a comunicação. Os habitantes desta vila se têm retirado com todas as provisões. A divisão se tem privado das rações diárias sem prévio aviso nem causa. Isso é, senhor, uma hostilidade aberta que só se pratica com o inimigo declarado. Na sequência, ele pedia ao príncipe que se restabeleça a comunicação livre com a cidade, os dias que forem indispensáveis
para os arranjos dos indivíduos da divisão e a garantia e segurança no embarque de todas as pessoas. No dia seguinte, 6 de fevereiro, foi publicada uma portaria onde Dom Pedro atendia em parte às reivindicações de Avilés, estabelecendo novo prazo para o embarque da divisão auxiliadora. Houve por bem conceder que a referida divisão, embarcando no dia 7 do corrente, esteja no dia 12 pronta a seguir para Lisboa, podendo seus oficiais, naquele intervalo, tratar livremente das disposições necessárias. Sua Alteza Real manda já franquear a comunicação com a banda de além. Durante todo esse período, um dos boatos que sempre circulava na cidade, especialmente à noite, era que a demora para a partida de Avilés tinha como causa os preparativos para um ataque ao Rio de Janeiro. E naquele dia 6, por volta das 3 da tarde, uma fortaleza disparou 3 tiros, o que foi suficiente para causar uma grande agitação. Seria aquele o sinal do ataque da divisão auxiliadora. Os moradores da cidade saíram correndo pelas ruas, com os sinos e cornetas tocando. Houve uma grande mobilização de homens armados, tendo o próprio José Bonifácio, a cavalo, se colocado diante das tropas. Mas, como nos outros dias, o ataque não veio. Além das mais variadas desculpas e constantes recusas em embarcar de volta a Portugal, outra coisa que fez Dom Pedro nessa semana ser mais incisivo nas suas palavras e ações contra a divisão auxiliadora foi a piora na saúde de seu filho, o príncipe Dom João Carlos. Como já falamos, a saúde de Dom João Carlos, com um pouco mais de 10 meses na época, vinha piorando desde a viagem para a Fazenda Santa Cruz, que havia sido feita às pressas no contexto da rebelião do general Avilés e da divisão auxiliadora. E no dia 4 de fevereiro, o jovem príncipe não resistiu e acabou falecendo. Nesse mesmo dia, Dom Pedro escreveu a seu pai: "Tomo a pena para dar a vossa majestade a mais triste notícia do sucesso que tem dilacerado o meu coração. O príncipe Dom João Carlos, meu filho muito amado, já não existe. Este infortúnio é o fruto da insubordinação e dos crimes da divisão auxiliadora. Em consequência, é contra ela que levanto minha voz." Desde a fatídica viagem para a Fazenda Santa Cruz, tanto Dom Pedro quanto Dona Leopoldina culpavam a divisão auxiliadora pela saúde do filho. Mas após a morte de Dom João Carlos, qualquer resto de respeito que Dom Pedro pudesse ter em relação às cortes portuguesas morreu junto com seu filho, a quem o frei franciscano Monte Alverne se referiria futuramente como protomártir da independência brasileira. Em carta ao pai, Dona Leopoldina descreveu assim aquele momento: "Sou incapaz de lhe escrever a minha dor. Somente a religião, a confiança firme no Onipotente, que tudo guia para o bem da humanidade, podem consolar e acalmar-me de algum modo, mas é preciso que passe o tempo." Nessa semana, em Pernambuco, no dia 3 de fevereiro, o novo governador das Armas, José Maria de Moura, fez uma proclamação aos habitantes da província como resposta à decisão da junta de governo de expulsar as tropas portuguesas recém-chegadas. Em sua mensagem, ele disse: "O soberano Congresso enviou um batalhão constitucional e os inimigos da pátria vos enganam, induzindo-vos a repudiá-lo e a exigir a sua retirada desta província." Na sequência, ele questionava: acaso o desastrado acontecimento da tarde do dia 25 do mês pretérito teve sua origem em indisposição ou ódio dos indivíduos do batalhão? E o próprio governador das Armas respondeu: "Não vos iludais, meus concidadãos. Este acontecimento, filho do acaso, que jamais se pôde prever, não teve sua origem nos soldados do batalhão. Se os eventos do dia 25 de janeiro não foram causados pela tropa portuguesa, eles poderiam ser o motivo para se exigir o reembarque de um corpo de tropa que o soberano Congresso, a quem todos juramos obedecer, destinou para esta província?" No dia seguinte, 4 de fevereiro, com a junta de governo tomando conhecimento da proclamação do governador das Armas, na qual parecia querer converter o povo sobre a determinação do reembarque do batalhão de Portugal, parecendo querer mesmo lançar a culpa ao governo, o governo oficiou-lhe para declarar qual a sua intenção. Até o fim dessa semana, a junta de governo ainda não havia recebido nenhuma resposta do governador das Armas. Além dos confrontos entre portugueses e brasileiros, inclusive com vítimas fatais, Pernambuco acrescentava essa semana mais um elemento de tensão: a troca de farpas entre a junta de governo, presidida por Gervásio Pires Ferreira, e o governador das Armas, José Maria de Moura.
E a previsão é que as coisas iriam ficar ainda mais tensas naquela província, já que foi também nessa semana, no dia 1º de fevereiro, que Antônio de Menezes Vasconcelos de Drummond partiu para Pernambuco. Como representante do Clube da Resistência e do ministro José Bonifácio, sua missão era trazer a província pernambucana para o lado do príncipe de sua decisão de ficar no Brasil. Será que daria certo? Só o tempo dirá. Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!